Agora sim vamos testar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está ótimo por aqui. Por aí. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está ótimo também. Está ótimo. Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas. Eu acabei de subir as escadas a uma velocidade alucinante e sinto-me muito cansado. Não estou... Devia estar mais em forma. Não concorda, Isabel? Agora tratei-te por você. Nós tínhamos combinado tratar-nos por tu e agora tratei a convidada por você. Isabel, não concordas que eu deveria estar mais em forma? Acho que devias fazer um pouco mais de exercício. Tu fazes exercício, Isabel? Faço. A sério? Mas quê? Caminhadas, corrida? Natação. Isso é ótimo, isso é ótimo. E nota-se... As pessoas quando fazem exercício notam... ou seja, os primeiros tempos são complicados às vezes, mas depois também é muito difícil deixar de fazer. Sempre foi uma coisa que esteve presente na tua vida ou não? Não, a partir de determinada idade achei que era absolutamente necessário. E notas mesmo diferença um antes e depois? Completamente. Muito bem. Pronto, com esta conversa já deu para eu retomar o fogo. Isabel Braga Abecassis. Eu acho que há bocadinho lá em baixo, quando te cumprimentei, disse logo mal o teu apelido. Depois fiquei a pensar nisso. Abecassis, é assim que se pronuncia, é o nome da autora do livro que temos hoje em cima da mesa. Chama-se Entre a Fogueira e a Nobreza. Vamos estar a falar sobre isto e sobre outras coisas, quiçá até sobre natação, por exemplo. Nunca se sabe se a conversa nos levar para aí outra vez. Isabel, e antes de começarmos a falar sobre o livro, eu queria também que te apresentasses ao meu auditório. Se pudesses fazer uma apresentação da tua pessoa, eu agradecia. Sim, senhora. Portanto, o meu nome é Maria Isabel Braga Abecassis, sou licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e em Biblioteca, Arquivo e Documentação pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e tenho mestrado em Edição de Texto da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Trabalho nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, sou técnica superior de arquivo, portanto faço a descrição arquivística de documentos. E o que é que se faz? Como é que é esse trabalho? As pessoas provavelmente já ouviram falar desse tipo de trabalho, de arquivista, mas não têm bem noção de como é que é trabalhar nisso todos os dias. O que é que se faz? O que é que se faz? Tem que se analisar o documento. Eu normalmente tenho documentação que chega a ir do século XIV até ao século XVIII, XIX, analisa-se o documento, tenta-se apreender o seu conteúdo, o título, porque às vezes até o próprio título não existe e nós temos que lhe dar um título, e depois insere-se informaticamente na base de dados Digitarc dos arquivos da Torre do Tombo, que está patente em todo o mundo, pode-se dizer, não é? Portanto, eu insiro o título, o âmbito e conteúdo, outros pormenores, se achar relevantes, a dimensão, pormenores relativos à conservação e restauro da obra, e portanto é um trabalho muito interessante. E é um trabalho que deve ter mudado ao longo dos últimos anos, com as novas tecnologias. De que forma as novas tecnologias vieram facilitar o vosso trabalho? Imenso. Portanto, com a informática, não é? Com a digitalização. Antigamente o trabalho, já há largos anos, mas pronto, era feito em fichas de papel, isto já há muitos anos, portanto surgiram os meios informáticos, depois determinadas bases de dados que foram evoluindo ao longo do tempo. Nós temos hoje em dia uma base de dados potentíssima e também o que atualmente é permitido e é muito interessante é a digitalização documental, quer dizer, a pessoa pode estar, seja onde for, no Japão, por exemplo, há um documento que lhe interesse, não está tudo ainda digitalizado, é evidente, mas já há muita coisa. Consulta esse documento, pode consultar esse documento no sítio onde estiver. Não é? Isso é absolutamente fantástico, é uma revolução, não é? Autêntica. É fantástico, sem qualquer dúvida. E deve ser uma grande classe dizer-se que... Onde é que trabalhas? Na Torre do Tombo. É quase prestígio. Eu gosto muito.
Eu gosto muito, acho muito interessante. E devem estar por lá tesouros que nunca mais acabam, não é? Nós nem temos a noção do que é que está... Se calhar as pessoas que trabalham lá, nem as pessoas que trabalham lá. Às vezes. És surpreendida? Sou, por exemplo, agora com os processos, por exemplo, do Tribunal de Santo Ofício, que foram digitalizados, quase todos. A Lisboa está toda digitalizada. E isso está disponível? Completamente. Online? Online. Para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Impressionante. Para qualquer pessoa. Basta saber o mínimo de informática para aceder. É incrível, esta democratização da informação, é verdade. Acho que só podemos estar contentes com isto, quer dizer, há coisas negativas, coisas positivas, mas claro, neste aspecto totalmente positivo. Olha, e foi fixe também, vamos falar sobre o livro, mas foi fixe também estar a falar sobre isto. É um tema muito interessante, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Talvez um dia até dediquemos uma emissão das Madragoas com mais pesquisa e com mais preparação. Eu acho que teria todo o gosto e teria todo o interesse para as pessoas. Hoje falemos deste livro, Entre a Fogueira e a Nobreza, um livro que reflete o teu trabalho também? Não necessariamente. Não necessariamente. Enfim, há alguma documentação eu retirei do arquivo da Torre do Tombo, mas o livro pouco ou nada tem a ver, em princípio... O princípio das minhas investigações para esse livro pode-se dizer que foi no Arquivo Histórico Municipal de Elvas, onde eu cheguei à conclusão que estava localizado o arquivo desta família, a família do Correio-Mor. Portanto, a partir de determinada documentação de inícios do século XVII, que me chamou a atenção, porque era um processo judicial, uma querela sobre heranças, dotes e heranças na família do Correio-Mor, do primeiro Correio-Mor, em que o genro do primeiro Correio-Mor, Nuno Alves Pereira de Lacerda, dizia, muito, enfim, fora de si, que não era isso que estava acordado com o testamento do primeiro Correio-Mor, quando ele se tinha casado com a filha de Correio-Mor, Isabel Gomes da Mata, tinha sido estipulado em contrato o que ele receberia. Quando o primeiro Correio-Mor morre, ele chega à conclusão que afinal a coisa não era bem assim e diz que se tal tivesse sabido antes, o casamento nunca seria realizado, não é? E eu a partir daí interessei-me pela história desta família e cheguei à conclusão que de facto estava, como eu já disse, no Arquivo Histórico Municipal de Elvas e dirigi-me a Elvas, onde passei temporadas muito agradáveis. E cheguei à conclusão, depois de ler consultar o arquivo dessa família, que havia personagens com um percurso de vida muito interessante. Começando logo pela freira, pela religiosa Francisca Coronel. Francisca Coronel, que tinha entrado para o convento de São Dinis de Odivelas, muito miúda, com cerca de 11 anos de idade. Isto passa-se a inícios do século XVII, sob a dominação filipina, e Francisca está convencida que vai para o convento de São Dinis de Odivelas aperfeiçoar a sua educação. Até porque ela foi com vários elementos da família, elementos femininos, tinham estado na quinta, na altura graçava a peste em Lisboa, e elas tinham estado recolhidas na sua quinta de Loures, e depois então ela vai para, quando a coisa melhora um bocadinho, vai para o convento de São Dinis de Odivelas, convencida que realmente, como disse, ia aperfeiçoar a sua educação. Com o decorrer do tempo ela chega à conclusão que não, que lhe estão a impor, o pai e os irmãos, um destino religioso. O que era muito comum naquela altura. Completamente. Mas no caso da Francisca não lidou bem com isso? Não lidou bem com isso, e isso é que é o original desta história, é que ela, durante toda a sua vida, se vai revoltar contra o seu destino. Okay. É obrigada a professar os seus votos, o pai, de forma extremamente violenta, não é? Que inclui até ameaças de morte, ao sabor da imaginação de quem as lança, e, portanto, ela professa os seus votos numa cerimónia que dá brado no mosteiro, com as religiosas por trás das grades a assistir, porque ela mesmo nessa altura se revolta, e perante uma imagem de Nossa Senhora diz: sabeis bem que eu não vou fazer estes votos de livre vontade, vou fazê-los contrariada. Portanto, a cerimónia era completamente inédita, deu brado no mosteiro e em todo o reino.
Estamos a falar do século... Inícios do século XVII. Atenção, é para as pessoas terem a noção de que estamos a falar de inícios do século XVII. Inícios do século XVII. Portanto, alguém fazer isto num convento? No mosteiro no São mosteiro, de Odivelas. Nos inícios do século XVII era de uma coragem enorme. Era uma mulher corajosa. Era uma mulher com uma força extraordinária, não há dúvida nenhuma. Até porque ela, ao longo de décadas, depois, entretanto, o pai morre, passado muito pouco tempo, morre em finais de 1607, e ela resolve recorrer a instâncias eclesiásticas superiores portuguesas para tentando sair do convento. Não é bem sucedida nestes seus esforços e depois recorre para a Santa Sé. E, passados 20 e tal anos, o Papa Urbano VIII autoriza a sua saída do convento, dizendo que os votos que ela tinha feito anos antes, 20 e tal anos antes, haviam sido professados por medo. Só que a Santa Sé estava longe e a família estava perto. E Francisca não consegue mesmo assim sair do convento. E, portanto, é toda essa luta que ela trava ao longo da sua vida é que é realmente fascinante, não é? E essa luta está escrita, aliás, neste livro, entre a fogueira e a nobreza, que acompanha então uma família ao longo de vários séculos. Ao longo de vários séculos. Da história de Portugal. Foi uma maneira também de abordar alturas diferentes da história, mantendo um fio condutor. Isso é um dos interesses deste livro. Exatamente. Acabamos por viajar ao longo da história, mas há sempre um fio condutor, há sempre um interesse quase... nós identificamos-nos com os personagens que aqui estão, não é? Há esses dois lados. Um lado de identificação, de valor das personagens, mas também um lado histórico muito grande. Exatamente, porque esta família intercruza-se, o percurso dela intercruza-se com o percurso da história de Portugal. Há momentos como, por exemplo, a Batalha de Alcácer-Quibir, em que elementos da família emprestam, era uma família de cristãos novos, mas com muita influência pelo auxílio financeiro que prestava à coroa. Portanto, e de facto a Dom Sebastião, eles emprestam, auxiliam-no financeiramente para a sua jornada da África. Portanto, esse momento de Alcácer-Quibir, que é importantíssimo, também é descrito nesta obra. As motivações que levaram o monarca Dom Sebastião para Alcácer-Quibir, a personalidade estranha que ele era e que era comentada em documentos da época, que é interessantíssimo. Depois, já mais tardiamente, a inícios do século XIX, a Guerra Peninsular, porque um dos elementos desta família, o último Correio-Mor, Conde de Penafiel, é militar e participa na Guerra Peninsular, onde tem uma ação valorosa e recebe muitos elogios, inclusivamente de Beresford, que era o comandante militar na altura. Isabel, desculpa interromper-te. Quando estamos a falar de Correio-Mor, estamos a falar do quê? Porque há muitas pessoas que não estão familiarizadas com o termo. Sim. E convém esclarecermos. O que é que era um Correio-Mor? O Correio-Mor, na altura, o primeiro Correio-Mor desta família foi Luís Gomes da Mata. Luís Gomes da Mata, que, como eu disse há bocado, ele morreu em finais de 1607, mas no ano anterior tinha-lhe sido concedido o cargo de Rei-Mor por Filipe II de Portugal. Era um cargo, na altura, importantíssimo. Porquê? Porque todas as comunicações se faziam através do correio. Portanto, não havia nada que não fosse entregue em encomendas através do correio. E ele, como Correio-Mor e, portanto, administrava todos os correios, recebia uma percentagem desse valor que as pessoas cobravam. Portanto, foi um dos percursos altos desta família, foi realmente ser-lhe atribuído o ofício de Correio-Mor, que se manteve na família ao longo de 200 anos. Era algo que ficava na família, então? Ficava, era hereditário. Muito bem. Está a ser uma conversa muito interessante. A Isabel estava com algumas... Enfim, um nervosismo natural de quem não está habituado a ser entrevistada, não é? Eu acho que estás à vontade. Eu acho que as pessoas devem estar à vontade que se assumam essas coisas, não é? Assumir essas coisas é positivo. Acho que sim. Eu próprio às vezes fico muito nervoso nessas conversas. E muito inseguro, e muito... são coisas que acontecem. A vida é isto mesmo. Estamos cá para falar sobre estes temas interessantes, muito interessantes. Isabel Braga Abecassis é a minha convidada de hoje. Está a ser mesmo muito interessante. Falamos deste livro
Entre a Fogueira e a Nobreza, uma conversa que está a correr lindamente, mas temos que temperar a conversa com fados. Vamos ouvir então duas vozes, vamos ouvir ao longo desta conversa duas vozes das quais a Isabel gosta bastante, mas vamos começar com uma delas, Amália Rodrigues. Ouvimos Caracóis e depois também É ou Não É? 2 temas da diva que dá nome a esta rádio, Amália Rodrigues. Vamos a isso. Ai, janelas avarandadas, mora aqui algum doutor, ai, mora aqui algum doutor. Ai, eu venho-me aconselhar, ai, eu venho-me aconselhar, ai, ando mal com o meu amor, ai, ando mal com o meu amor. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. Ai, um dia fui à Espanha, ai, um dia fui à Espanha, comi lá com os espanhóis, comi lá com os espanhóis. Tocinho assado no espeto, tocinho assado no espeto, no molho dos caracóis, no molho dos caracóis. São caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. São caracóis, são caracolitos, são espanhóis, são espanholitos, são espanholitos, são os espanhóis, são caracolitos, são os caracóis. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é, ai, não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é, pois é. É ou não é que um velho que à rua saia pensa ao ver a mini saia, este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazado, acharia que o saiote é muitíssimo comprido. Não é bondosa a humanidade, todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamaleque que tive de aprender é que cai de mim se não for eu. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é, ai, não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é, pois é. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é. Ai, não, não é. Digam lá se é assim ou não é. Ai, não, não é. Pois é. 2 fados de Amália Rodrigues, nesta noite em que converso com Isabel Braga Becassis, autora do livro Entre a Fogueira e a Nobreza. Já lá vamos explicar o título. Para já, e estamos a falar desta família e deste que é uma viagem que acompanha uma família e também alguns séculos da história de Portugal, do século XVI ao século XIX. Há pouco falámos sobre essa questão da Batalha de Alcácer Quibir, das motivações de Dom Sebastião. É um assunto do qual falas aqui neste livro e é dos assuntos centrais da história do nosso país. O que é que motivou então Dom Sebastião? Enfim... Dom Sebastião era uma personagem estranha.
e, aliás, era assim comentada mesmo em documentação da época, em correspondência da época, entre os diplomatas que dizem a determinada altura que não conseguem perceber o estranho cérebro daquele rei, o que eu acho interessantíssimo. Quer dizer, a pessoa fica logo... E Dom Sebastião, uma das grandes preocupações que ele tinha era o combate aos infiéis, ao turco e ao moro, que realmente, de facto, ameaçavam as nossas praças do norte da África e, quiçá, também as praças portuguesas e espanholas. E, portanto, ele, desde muito novo, pensou ir à África, portanto, enfrentar, combater os moros e os turcos. E tentou associar a essa empresa Filipe II de Espanha. Filipe II de Espanha, que não quis acompanhá-lo, porque achou a empresa altamente temerária. Portanto, isto é um pormenor, de certa maneira, desconhecido. E então, ele vai para o norte da África, já tinha ido, aliás, 4 anos antes, com uma oposição fortíssima da corte e do cardeal Dom Henrique, seu tio, que estava extremamente desgostoso com os projetos do seu sobrinho, e ele vai 4 anos antes, volta, e depois vai em 1578, e a 4 de agosto de 1578 trava-se então a Batalha de Alcácer Quibir, que é um desastre absoluto. E de tal forma absoluto que em Portugal não se falou. Quer dizer, já no norte da Europa se sabia do que tinha acontecido? Da desgraça que tinha acontecido, e aqui procurou-se tornar secreto, o que é também interessante porque isto não é muito conhecido. Só foi-se começando a saber-se com o decorrer do mês de agosto. Entretanto, Dom Sebastião tinha-se feito acompanhar por uma grande parte da nobreza, que ficou falida porque tinha empenhado todos os seus bens para acompanhar o jovem monarca, que ele morreu com 24 anos de idade, muito jovem. Muito jovem mesmo. Muito jovem. E também muitos populares o tinham acompanhado e tinham empenhado bastantes das suas rendas. Muita gente morreu, outra ficou cativa no norte da África. E nem sequer, na altura, o reino estava falido, não havia dinheiro sequer para resgatar os cativos. Então, o que é que acontece? As pessoas começam a vender as suas propriedades. E é interessantíssimo os registros notariais da época, pessoas, enfim, humildes, venderem as suas propriedades para tentarem resgatar os maridos, os filhos, uma desgraça, não é? Entretanto, há uma criança que acompanha Dom Sebastião, que é o príncipe Dom Teodósio, que era um natural herdeiro à coroa portuguesa, visto que ele era bisneto do rei Dom Manuel. E Dom Teodósio não morre, mas fica prisioneiro em Alcácer Quibir também por ocasião da batalha. Os seus pais, Catarina de Bragança e Dom João de Bragança, tentam resgatá-lo a todo custo. Ele tinha 10 anos de idade. Mas o preço do resgate dele era uma coisa... 150 mil cruzados. Eu sei que era exorbitante. Uma quantia astronómica. E eles não têm dinheiro para entregar esse resgate. E então vão pedir o dinheiro, auxílio financeiro, a Filipe II de Espanha. A Filipe II de Espanha. Que diz que sim, senhor, que vai pagar o resgate. E pagou. E Dom Teodósio volta, mas volta para Espanha. Volta para Espanha. E não para Portugal. E Filipe II só autoriza a regressar a Portugal quando negocia com seus pais o trono português. Isto é também interessantíssimo. É muito interessante. É interessantíssimo. E a maior parte das pessoas não faz ideia, não conhece essas histórias. É uma das histórias aqui incluídas neste livro, Entre a Fogueira e a Nobreza, que tem outras histórias muito interessantes. Já estamos a ficar sem tempo, Isabel. Quero que me expliques rapidamente o título. Entre a Fogueira e a Nobreza, porquê, Isabel? Entre a Fogueira e a Nobreza, porque esta família, ao longo destes 2 séculos, depois com o Marquês de Pombal a situação atenuou-se, mas ao longo destes séculos, destes 1600, 1700, foram sempre olhados, apesar de terem uma enorme influência, uma enorme capacidade financeira, e foi isso que realmente os livrou
da Inquisição, porque eles eram cristãos novos e eram olhados, enfim, de soslaio, estiveram sempre ali entre a fogueira da Inquisição e a nobreza, porque eles de facto chegaram a ser fidalgos, e depois a história termina já com o conde de Penafiel, e foram depois mais tarde marqueses mesmo de Penafiel. Título, aliás, que chegou aos nossos dias, não é? Uma família com muitas facetas, com muitos lados e com... enfim, lá está, eu acho que o título disto, agora que me explicas o título, eu acho que o título diz tudo mesmo. Entre a fogueira e a nobreza, há aqui dois lados desta família, e eu acho que tem todo o interesse. É a história de uma família, como dissemos, entre o século XVI e o século XIX, e que também passa por episódios muito marcantes da história do nosso país. A autora é a Isabel Braga Abecassis. Eu acho que é uma ótima sugestão literária, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Exatamente. Fica sempre bem dizer um abraço para a Câmara Municipal de Lisboa, que também é uma amiga aqui da nossa Rádio Amália. Despedimos-nos bem a propósito com o embuçado João Ferreira Rosa, e depois vamos ouvir também a Carminho. Alguma preferência em relação à Carminho, Isabel? Pronto, vamos ouvir Meu Amor Marinheiro, para o final destas Madragoas, em que estive aqui à conversa com a Isabel Braga Abecassis. Isabel, estás convidada a voltar a este programa. Tá, fica aí, registro ao convite. Nós não tivemos assim tanto tempo como gostaríamos para conversar, e ficaram aqui muitas histórias para contar. Inclusive também abordámos assim muito levemente a questão do arquivo da Torre do Tombo. E por isso eu vou ficar com o teu contacto e vou chatear-te para voltares aqui a este programa, quer gostes ou não de dar entrevistas. Um abraço, até amanhã. Que deu brado nas toiradas e andava pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarradas, e andava pela moraria, em muito palácio havia descantos e guitarradas. E a história que eu vou contar contou-me a certa velhinha, e uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para o Paço da Rainha, e uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para o Paço da Rainha, e nesse salão doirado de ambiente nobre e sério, para ouvir cantar o fado, ia sempre um embuçado, personagem de mistério. Para ouvir cantar o fado, ia sempre um embuçado, personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse erguendo a fala, e embuçado nota bem que hoje não fique ninguém, e embuçado nesta sala, e embuçado nota bem que hoje não fique ninguém, embuçado nesta sala. E entre a admiração geral descobriu-se o embuçado, e ele é o rei de Portugal. Houve beijo a mão real e depois cantou-se o fado, e ele é o rei de Portugal. Houve beijo a mão real
cantou-se o fado. Madragões da Amália. Ao virar da esquina, as Madragoas. Tenho ciúme das verdes ondas do mar e teimo em querer beijar teu corpo erguido às marés. Tenho ciúme do vento que me atraiçoa, que vem beijar-te na proa e morre pelo que vês. Tenho ciúme do ar da lua cheia que no teu corpo se aleia para contigo ir bailar. Tenho ciúme das ondas que se levantam e das sereias que cantam para te encantar. Oh meu amor marinheiro, oh dono dos meus anelos, não deixes que à noite a lua roube amor aos teus cabelos. Não olhes para as estrelas, porque elas podem roubar o verde que há nos teus olhos da cor do mar.